Olá, pessoal. Eu sou Paulo Matos. É um prazer estar aqui novamente nesse estudo do Livro dos Espíritos, gravado aqui para o Centro Espírita Ibirajara, que fica localizado no Rio de Janeiro. Hoje é dia 1º de novembro do ano de 2024 e nós vamos falar sobre a duração das penas futuras, que se encontra aqui no capítulo 2, que trata das penas e dos gozos futuros, né? E tá na parte 4, que trata das esperanças e consolações, ok? Então vamos conversar um pouquinho, né, sobre a duração das penas futuras. Até porque se a gente começar a pensar sobre isso, há uma crença, principalmente por conta da nossa educação judaico-cristã, de que há uma pena futura. Ou seja, eu cometo algum erro, eu cometo algum equívoco ao longo da minha encarnação, eu serei julgado e terei uma pena eterna. Né? Então é o que a gente tem hoje, assim, na maioria das crenças, né, que interpretaram os ensinamentos de Jesus à sua luz e trouxeram essa crença por má interpretação, por má entendimento, por mau julgamento, por má tradução. Então a gente hoje vai desmistificar um pouco isso, principalmente à luz do ensinamento que os Espíritos trouxeram para a gente e Kardec tão sabiamente compilou no Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Primeira pergunta desse tema é a pergunta de número 1003 do Livro dos Espíritos, e Kardec começa o seguinte: é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos de um culpado na vida futura? Ou seja, Kardec queria saber se era arbitrária ou estava sujeita a uma determinada lei a duração, né, do sofrimento de uma pessoa que cometeu erros, que cometeu atitudes erradas, né, ao longo da sua encarnação. Então, se a gente começar a pensar por aí, há a necessidade de certo e errado. Ok? Nós sabemos que tem certo e errado. Jesus veio falar disso pra gente. Nós também sabemos que nós cometemos infinitos erros ao longo da nossa vida. Nós também sabemos que cometemos infinitos acertos. E nós sabemos também que há a reencarnação. Não só o fato de já acreditar na reencarnação, na sucessão das vidas, né? Acreditar na vida após a morte, das comunicações dos espíritos. E eu não falo nem de acreditar, mas só o fato de nós sabermos desta realidade, isso já nos traz uma outra luz acerca de quem nós somos, o que nós fazemos, né? Também traz muita responsabilidade. Mas os espíritos responderam de uma forma muito clara. Eles colocaram o seguinte: Deus nunca obra caprichosamente. Tudo, absolutamente tudo no universo, se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Né? Então, assim, os espíritos, eles deixam aqui no ar, né, o conceito que é o seguinte: Deus rege tudo. Sabedoria, bondade, amor pleno. Será que há uma arbitrariedade? Aqui fica claro que não. Fica claro aqui que as leis divinas, elas são perfeitas. E por serem perfeitas, as consequências dos nossos atos equivocados estão sujeitos a essa lei. Kardec pergunta na sequência: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Ou seja, considerando que há uma lei que vai reger, né, essa duração, ela está baseada em quê? Os espíritos responderam o seguinte: no tempo necessário a que se melhore a pessoa, né, o dito culpado, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. Antes de continuar a leitura, aqui já fica bem claro para a gente, né, que a lei de Deus, olha que interessante, né, não é um carrasco, não é um juiz, né, não é um espírito, um santo, que vai falar para a gente quanto tempo a gente vai ficar sofrendo, mas é a nossa melhora íntima. Então, o tempo, né, do meu sofrimento, ele está diretamente atrelado ao meu tempo de melhora, de purificação do meu espírito. Né? E eles continuam aqui, ó, a duração e a natureza do sofrimento, ou seja, o tempo, né, e como será esse sofrimento, depende do tempo que nós vamos gastar em nos melhorar. Cara, é fantástico isso, né? A gente parar para pensar que o nosso sofrimento, né, que é causado por uma eventual dor,
que é causada pela nossa necessidade de purificação, sofrimento causado pelo não entendimento da dor que é necessária para o nosso progresso, esse sofrimento ele tem um tempo diretamente relacionado à minha melhora íntima. E isso pode trazer sentimentos ambíguos, né? Porque assim, uma coisa é eu saber que existe um ser poderoso, que eu chamo de Deus, e que ele vai determinar o meu tempo de pena, né? Como se eu fosse assim, aprisionado num lugar e vou ficar ali por um determinado tempo. Começa porque o conceito é de pena eterna. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Você vai ficar no inferno um tempo e depois vai para o céu. Não tem isso, né? Então, assim, eu já começo a atribuir a Deus uma característica de uma pessoa que não perdoa, né? Eu falo pessoa porque a gente sabe que Deus não é uma pessoa, não é um espírito, né? Mas é assim que a gente o atribui, quando a gente pensa que ele pode julgar e determinar que alguém vai ser punido ou não, atribuindo a Deus a semelhança à nossa realidade, e não o contrário, né? A gente já volta para falar mais sobre isso. Então, à medida que o espírito progride e que os sentimentos se depuram, os seus sofrimentos diminuem e vai mudar a sua natureza, a natureza do espírito. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, não fomos criados maus ou rudes, né? E conforme a gente vai progredindo, vai evoluindo, a gente vai depurando o nosso espírito, vai purificando o nosso espírito, a gente vai adquirindo novas competências, habilidades, a gente vai evoluindo como individualidade. Então, se há um progresso contínuo de evolução, não faz sentido uma pena eterna. Porque se eu vou cair numa pena eterna, olha que desperdício, né? Deus ele cria um espírito, deve dar uma trabalheira danada, né, para criar o princípio inteligente, passar pelos reinos, virar uma individualidade, reencarnar, habitar planeta, consumir o recurso e depois, não, esse aqui não deu certo, né? Como se eu fizesse um bolo, ficou ruim, eu vou jogar fora porque esse bolo tá ruim. Será que Deus faria isso? Vamos começar a raciocinar, né? Será que Deus condenaria a sua criação ao eterno suplício? Ou será que ele, através do amor e da sua bondade, ele daria chances, né, para que a gente pudesse progredir, pudesse se melhorar? Vamos lá que tem mais coisa por aqui. E aí vem, ó, a 1005. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão menos longo do que quando estava vivo, né? Ou seja, a quem sofre, esse tempo sofre alguma variação, né, com relação a de quando estava encarnado, né? Os espíritos respondem: parece-lhe mais longo, porque para ele não existe o sono, só para os espíritos que já chegaram a um certo grau de purificação, né? E aí ele diz que o tempo só um minutinho, gente, que eu mudei a tela aqui, pronto. E aí ele fala que o tempo, por assim dizer, né, se apaga diante do infinito. Então, o que os espíritos estão trazendo aqui para a gente? Né? Que o conceito de tempo ele é extremamente relativo quando se trata de nós falarmos dos espíritos. Né? Quando se trata da gente falar da espiritualidade, da eternidade. Então, o que é o tempo para um espírito que não necessita de reencarnar? Né? O que é para um espírito, por exemplo, a passagem do tempo aqui na Terra? Né? Ela é completamente relativa. Porque enquanto eu estou na Terra, eu tenho a passagem do tempo do corpo físico, mas o espírito em si, ele não envelhece. Então, se o espírito não envelhece, se o espírito não sofre a deterioração do tempo, assim como o corpo físico, como será que o espírito vai entender a passagem do tempo? Né? Talvez ele conte pela passagem das reencarnações, não sei, né? Aqui, inclusive, ele cita a questão 240, né? E ele coloca o seguinte, essa questão 240 está no capítulo 6, na parte segunda, e Kardec pergunta assim, a duração, né, dos sofrimentos espírita, do tempo, eles compreendem como nós? Os espíritos responderam não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Né? Os espíritos vêm fora do tempo como nós compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam, desaparecem para que se eleve no espaço.
Então, o que Kardec está colocando aqui, o que os espíritos, né, estão colocando para a gente? Que o tempo é tão relativo para os espíritos que para ele um século, 2 séculos pode não parecer grandes coisas assim, né, porque ele não sofre a alteração do corpo, que marca claramente para a gente essa noção de tempo, de passagem do tempo. E Kardec continua: poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Ou seja, sabendo que depende do espírito. Se esse espírito não fizer nada por si mesmo, esse sofrimento dele pode durar eternamente? Os espíritos colocam o seguinte: poderiam, se ele pudesse eternamente ser mal, né? Então, assim, se o espírito for eternamente mal, esse sofrimento, essa pena dele, né, por ser mal, duraria eternamente. Ou seja, se ele jamais se arrependesse e melhorasse, ele sofreria eternamente. Mas Deus não criou os seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra lá no Discípulo de Jesus, onde eu frequento, e quem estava fazendo essa palestra é o Jair. Jair é um frequentador do Caminho da Esperança. E ele colocou o seguinte, né? Ele falou assim, uma pessoa perguntou fez exatamente isso. Ah, mas se eu não quiser melhorar, eu posso ficar eternamente estagnada diante, né, do fato de que o espírito não regride? Ele falou assim, pode, mas vai chegar uma hora que tu vai ficar tão cansada disso que você vai melhorar, entendeu? Então, assim, imagina, você ficar 500 anos, né, estacionado, você fica entediado, né? Você fica entediado e vai querer fazer alguma coisa, vai procurar alguma coisa para fazer. E nessa busca por fazer alguma coisa enquanto espírito, aquela vida que você leva ali, ela vai te cansar, né? Uma vida ali de se comprazendo no mal, vai perder o sentido. Ou o próprio espírito a qual você esteja vinculado num processo obsessivo, esse espírito reencarnado, né? Ele vai apresentar alguma melhora, isso vai te tocar de alguma forma. Então, dificilmente algum espírito permanece, né, na condição eterna de sofrimento. Até porque, assim, os espíritos, né, devotados, né, à causa de amor, eles sempre vão buscar esses espíritos que estão há muito tempo oferecendo ajuda, né, mas respeitando, claro, o livre-arbítrio. Então é muito comum nas obras espíritas a gente verificar espíritos de luz, né, que vão até zonas sombrias, né, de espíritos ali ainda muito rudes, né, muito culposos, se sentindo muito culpados, né, arredios, agressivos. E os espíritos os convidam, né? Meu irmão, você não quer vir para um estudo com a gente? Meu irmão, você não quer cuidar dessas feridas, mesmo sabendo que é uma criação do psiquismo do espírito, né? Você não quer cuidar dessas feridas? Enfim, tudo isso a gente vai vendo na literatura espírita, né? Então, eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, que é uma lei divina, que é uma lei natural, né? Por quê? Isso aqui é o mais bonito de tudo, né? Porque ela subordina a duração dessas penas ao esforço do espírito, né? Ela nunca vai privar o espírito do livre-arbítrio. Então, o nosso progresso ele está diretamente condicionado à nossa vontade. Eu quero evoluir, eu vou evoluir. Eu não quero, eu vou ficar estagnado. Simples assim. Então, não atribua a Deus o seu sofrimento, não atribua a Deus castigo, não atribua a Deus que algo não está justo, não está certo, não está correto, que Deus não está vendo, porque tudo tem a sua razão de ser. E todo sofrimento que nós passamos, ele é fruto direto, né, daquilo que nós fazemos. Então é através da nossa vontade que nós podemos nos melhorar, o que traz a responsabilidade inteiramente para nós. Haverá espíritos que nunca se arrependem, né? Já falei um pouquinho disso agora há pouco, né? E os espíritos colocaram o seguinte: há os de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Por exemplo, uma criança que está na escola, ela pode repetir de ano, repetir de ano, repetir de ano, mas o corpo dela vai virar um homem, vai virar uma mulher, vai virar uma pessoa adulta, o corpo vai amadurecer. O espírito, como ele não está submetido, né, às leis da matéria, porque o espírito não é matéria, ele vai ter o estímulo, o impulsionamento ao progresso de outras formas. Até porque se a espiritualidade entender que aquele espírito necessita, né, de um processo reencarnatório para o seu progresso, para o seu desenvolvimento, ele vai ser trazido para essa oportunidade. Mas até para isso é preciso que o espírito demonstre minimamente ali uma vontade de realmente querer esse progresso, querer esse desenvolvimento. Então, gente, tudo está atrelado
ao uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Vamos para 1008. Na 1008, o Kardec perguntou o seguinte: depende sempre da vontade do Espírito a duração das nossas penas? Era o que eles já tinham colocado, os Espíritos já tinham falado isso, né? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por um tempo determinado, ou seja, será que sempre vai depender da sua vontade ou será que em algum momento vai ter, né, vai ser nos imposto ali algum tempo específico, determinado? Eis que os Espíritos respondem o seguinte: sim, ao Espírito pode ser imposta uma pena por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento. Infrutífero seria, né, o desejo, infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Ou seja, o desejo do espírito se melhorar nunca será infrutífero, né? Então, por exemplo, se nós somos isolados, né, de alguma forma, por conta do nosso pensamento, por conta da nossa agressividade, da violência que nós desenvolvemos numa determinada reencarnação, isso é necessário para que a gente possa reencarnar numa outra condição dentro do planeta, ou até mesmo em outro planeta. Mas, se o espírito demonstra uma sincera, honesta, uma verdadeira, né, desejo de melhora, arrependimento, né, a busca pelo seu progresso evolutivo, essa vontade dele vai fazer com que ele saia daquela dor, daquele sofrimento e que ele possa progredir, possa continuar a sua caminhada de progresso, né? E na 1009, assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, né? As penas impostas jamais são por toda a eternidade, é uma pergunta. E aí os espíritos respondem: interrogai, aí agora já não falaram diretamente, né? Agora ele trouxe a responsabilidade, jogou para Kardec essa responsabilidade. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus. Chegamos a comentar isso lá no início, né? Será que se eu pensar que Deus condenaria alguém eternamente, eternamente significa não ter fim, né, para toda a eternidade, ao sofrimento, será que isso é fruto de um ser que é totalmente amor, totalmente bondade? Será que isso é de Deus, esse conceito? Será que essa é a lei de Deus? Que é com efeito a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. Será que 100 anos são suficientes para fazer frente a uma condenação eterna? Condenação que pode ser dos dois modos, né? Uma condenação onde você vai viver sem fazer nada, né, ali no paraíso, ou uma condenação de você viver no inferno pro resto da eternidade ali sofrendo dores, ranger de dentes, choro, lágrimas, né? Será que isso é de Deus? Ou será que é só uma linguagem figurada que os homens atribuíram, principalmente ali, né, com aqueles horrores do início ali dos anos 600, 800, 1000, né? Compreendeis bem esta palavra, eternidade, né? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança por causa de uma falta ou de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia que os espíritos colocam, né? Então, assim, como é que a gente pode ainda pensar nisso? Como é que a gente pode, de livre, espontânea razão, pensar que algum espírito ainda pode sofrer eternamente? Essas questões aqui são muito interessantes porque elas nos trazem uma provocação na nossa razão, para a gente usar a nossa lógica, né? E essa resposta é bem grande, então eu recortei alguns trechos, tá? Aí um outro trecho aqui, ó. O texto hebreu não atribuía essa significação ao vocabulário que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Olha que interessante, eu não tinha parado para pensar nisso até preparar esse estudo, né? Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Então vamos usar a lógica. Quando Jesus falou sobre eternidade de castigo, sobre haverá prantos e ranger de dentes, etc., se a gente for pensar nisso, a gente vai ver o seguinte: o castigo, ele dura enquanto dura a maldade. Enquanto eu for mal, eu vou sofrer as consequências da minha maldade. Agora,
Se eu me regenero, se eu melhoro, né? Se eu melhoro as minhas condições, né? Espirituais, né? Reencarnatórias, isso faz com que eu passe a diminuir o mal. Diminuindo o mal, eu diminuo as penas, eu diminuo o castigo. Então, o castigo ele só pode ser eterno se a maldade for eterna. Então, se depois de um tempo, né, num castigo que eu infringi a mim mesmo, eu me arrependo, eu busco uma melhora, eu peço a clemência de Deus, será que Deus não me daria? Né? Será que Deus, como sendo todo-poderoso, ele se gastaria o tempo dele para administrar recursos de um inferno? Não faz sentido, né? Isso não cabe à nossa lógica, né? Então, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos que nós vamos nos impor pela nossa maldade também vai existir, né? E aí, peraí, aqui ficou repetido. Aqui, ó. Duplamente comprometeis, né? Essa aqui eu achei fantástica também, esse pensamento. Deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há mais clemência, virtude, amor e justiça do que a Deus. Pensa bem, se aqui na Terra alguém comete um assassinato, um roubo, uma violência contra uma outra pessoa, e ela tem uma pena restrita, uma determinada quantidade de anos, e se ela tiver bom comportamento, ela pode sair antes daquele prazo, ela pode ser condenada, por exemplo, ao regime semiaberto, né? Onde ela precisa dormir na cadeia, mas durante o dia ela pode passar do lado de fora. Se a gente pensar sobre isso, a gente está colocando que os homens são mais virtuosos que Deus, né? Se nós somos capazes de perdoar, quantos pais perdoaram os agressores dos seus filhos, né? Quantos filhos perdoaram os agressores de seus pais? Temos várias histórias de pessoas que realmente sentiram o perdão e até quiseram ajudar esses agressores a crescer, a evoluir, a amadurecer de alguma maneira. Se nós, homens, pensamos em criar diversos programas de reabilitação para presos, para menores infratores, se a gente pensa nisso, meu Deus, será que Deus vai pensar apenas em inferno e paraíso? Não faz o menor sentido. Então a gente precisa buscar pela lógica para entender melhor as coisas que acontecem no universo e como se dá, né, o entendimento que nós temos do Evangelho, de Jesus, do livro dos Espíritos. Então, eles continuam aqui, ó, destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é aos vossos corações. O que é o castigo? Castigo é a consequência natural derivada de um falso movimento, né, de um erro. Uma certa soma de dores necessárias a degostá-lo da sua deformidade. Ou seja, o castigo ele é um conjunto, né, de dores que vai fazer com que a gente deixe de gostar daquela maldade, daquela deformidade, pela experimentação do sofrimento, que vai ser, né, uma consequência dessa dor. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o seu ponto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação e a redenção. Por que o castigo, por exemplo, é alguém que fez algo errado? Porque eu quero que ele reflita sobre aquilo, que ele mude o comportamento dele, que ele se torne uma outra pessoa e que ele possa regressar à sociedade. Gente, se nós, ainda tão imperfeitos, ainda pensamos, já pensamos dessa forma, por que nós vamos atribuir a Deus um pensamento tão retrógrado, né? Um pensamento talvez que nós tínhamos relativo quando a gente queimava as pessoas na fogueira, né? Quando a gente se achava Deus e achava que as pessoas que eram mais teriam que ser queimadas, torturadas, né? Violentadas grosseiramente para que aquele dito pecado, na minha avaliação, pudesse ser retirado daquela pessoa. Quantas pessoas inocentes não sofreram por conta de homens, né, maldosos, rudes, agressivos, que em nome de Deus, né, impuseram sofrimentos, dores a irmãos nossos por conta desse erro de interpretação das escrituras, né, que hoje compõem a Bíblia. Então, nós precisamos pensar sobre isso também,
no quanto nós impusemos, o quanto nós impusemos sofrimento sobre aquelas pessoas que nós nos sentimos ofendidos, que nós não perdoamos, né? Aquelas pessoas que a gente deixa que sofram ou provoca o sofrimento do outro para poder aliviar o sofrimento que eu julgo que o outro me causou ou que eu atribuo como causa sendo o outro. Então, assim, eu acho que o outro me fez sofrer, eu quero que ele sofra também, né? Isso é vingança. A gente já passou dessa fase, dessa etapa de querer vingar as nossas dores, o nosso sofrimento. Então, se a gente parar para pensar com amor, né, com carinho nos nossos corações, a gente vai entender que o melhor caminho que nós temos a seguir é o caminho do perdão, do amor ao próximo, é o caminho da redenção. Porque quando eu perdoo os outros, eu libero de mim mágoa, rancor, eu libero de mim o aprisionamento que eu tenho na maldade que o outro fez a meu respeito. Então, estava falando isso outro dia numa palestra, né? O perdão tem mais a ver comigo do que com o outro. Eu perdoar alguém que me ofendeu é me liberar desse sentimento, porque para o outro não vai fazer diferença. A não ser que o outro tenha se arrependido. Mas se ele não se arrependeu, é um problema dele. Se o outro se arrependeu, me pede perdão e eu não o perdoo, o problema é meu, totalmente meu. A pessoa que me fez algum mal, ela vai evoluir, vai crescer, vai desenvolver, e eu vou continuar com aquela mágoa, aquele rancor ali, aquela necessidade, né? De que o outro entenda, que o outro saiba, que o outro se repare, e de repente ele nem sabe que cometeu algum erro, algum equívoco. Então, que a gente possa realmente refletir, né? Junto com Jesus, pensando aqui nessa imagem dele aqui, o que será que ele realmente trouxe? Ele trouxe uma condenação eterna, né? Se Jesus que esteve na Terra pregou tanto perdão, pregou tanto amor ao próximo, pregou tanto o nosso progresso espiritual, né? Você imagina as pessoas sofredoras que ele curou e ele falou, vai, não peques mais, né? Mostrando a chance, o perdão, a possibilidade de progresso. Por que a gente vai imaginar que há uma pena eterna para um irmão que se equivocou enquanto esteve vivendo aqui na Terra? Espero que a gente se sinta mais consolado com essas reflexões, que cada um tenha sido tocado, né, por essas reflexões e que possa compartilhar esse conhecimento com aquelas pessoas que ainda acreditam, né, ainda tem essa crença de penas eternas, para que a gente realmente possa espalhar a doutrina espírita, consolando almas, consolando corações, ajudando, né, que almas e corações possam se tornar pessoas melhores. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Compartilhem, né, com os amigos que precisam conhecer essas informações, aprender com os espíritos e que a gente possa ser divulgadores, né, dessa doutrina maravilhosa que consola tanto todos os nossos corações. Então, um beijo grande, um forte abraço, que Deus nos abençoe a todos.